Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versos 12 a 16, diz-nos assim, essa que é a palavra do Senhor. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar. O texto diz respeito a Jesus. E passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais Deus deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Esta é a palavra do Senhor. Nesse texto nós percebemos que Jesus vive um momento desafiador. Ele sabe que sua vida é curta, ele reconhece o tamanho de sua missão e ele tem consciência que não escreverá nada. Jesus sabia que veio para morrer e dar a sua vida em resgate por muitos. Havia começado o seu ministério público aos 30 anos de idade e sabia que seu tempo de vida útil era mais 3 anos. Tempo curto, ele tinha consciência de seu futuro. Segundo ponto, Jesus sabe o tamanho de sua missão. Ele veio para dar a sua vida em resgate do mundo. E Jesus sabia muito bem que depois de sua partida, a sua missão estaria incompleta. Era necessário que outros homens fossem comissionados para aquela obra monstruosa, a fim de continuarem pregando o Evangelho ao mundo todo. Para que todo homem e mulher que ouvissem a respeito da salvação proporcionada por Jesus e se rendessem a Ele, também encontrassem a salvação, o perdão de seus pecados, fossem recebidos como filho de Deus e se tornassem herdeiros da vida eterna. Jesus tem consciência que não terá tempo de escrever nada. Nenhum dos escritos do Novo Testamento saiu de uma pena das mãos de Jesus. Jesus apenas falou aos seus discípulos, não deixou nenhum registro escrito. Era necessário que os seus discípulos, aqueles que conviveram com ele, viram as manifestações que ele realizava, se tornassem cartas vivas de Jesus Cristo. Se tornassem aqueles por meio de quem a vida de Jesus seria escrita, para que o mundo todo fosse abençoado através dessa obra de salvação. Além disso, Jesus precisa tomar uma decisão. Quem ele escolherá para continuar sua obra? Depois de sua partida, quais serão os nomes? Qual será a estratégia adotada? Em segundo lugar, que recursos ele usará para realizar a vontade de Deus? Qual era, na verdade, a vontade de Deus para a sua vida? Esse era o grande dilema, tanto para a vida de Jesus naquele momento de encruzilhada, de tantos pontos a se definir, como é um grande desafio nosso. Antes de tomar qualquer decisão na vida, qual caminho seguir? O que Deus quer de mim? Qual estrada Deus deseja que eu siga? Como discernir a voz de Deus nesse mundo com tantas vozes que gritam para tomar minha atenção, chamar minha atenção e me distrair da jornada? Qual caminho seguir? Que decisão tomar? A gente tem que aprender algumas coisas com Jesus. E com Jesus nós aprendemos, em primeiro lugar, que vida de oração não pode ser prejudicada por uma agenda congestionada. Se você fechou Lucas, mantenha aberto no capítulo 6 e note no versículo 12, que naqueles dias, eram dias tumultuados. Se você observar o início do capítulo 5, que é o texto que começa, na verdade, aonde vem o capítulo 6 como explicação, começa lá no início do capítulo 5. No capítulo 5, Jesus realiza uma pesca maravilhosa, é um grande milagre. Seus primeiros discípulos são convocados, pescaram a noite toda, não apanharam nada, Jesus lhes manda lançar a rede, e sob sua palavra de autoridade eles lançam a rede, 2 pequenos barcos cheios de peixes, e agora esses homens se prostram diante de Jesus, reconhecendo que ele é uma autoridade de Deus, e Jesus olha para Pedro, o que seria o representante dos 12 apóstolos, e Jesus diz a Pedro, e ao dizer a Pedro, diz a todos os seus outros discípulos: a vida de vocês não mais se resume à mera profissão. A vida de vocês não mais se resume a levantar pela manhã, trabalhar o dia todo, estudar,
ganhar o mundo debaixo do céu. Vocês agora serão pescadores de homens. A partir do versículo 12 do capítulo 5, Jesus começa a ilustrar como é a jornada de alguém que pesca homens. Do versículo 12 até o versículo 16, Jesus mostra que a jornada de alguém que vive para pescar outros homens é marcada por compaixão. Jesus vê um homem com um histórico de dor, o histórico de abandono, o histórico de preconceito. O leproso é alguém que naquela época vivia recluso, em guetos fabricados para os leprosos, em cavernas. O leproso não podia ser tocado por ninguém. Se o leproso era um homem casado, a sua esposa, assim que foi diagnosticado a lepra em seu marido, não podia mais abraçá-lo, não podia dar um beijo de despedida. O leproso era considerado imundo, ele perdia sua dignidade, ele perdia sua família, ele perdia seus relacionamentos, perdia o seu trabalho, ele se tornava ninguém naquela cultura. Jesus toca nesse homem, e ao tocar nele, demonstra compaixão, amor, graça. E através desse toque de cura, Jesus mostra aos seus discípulos o que é ser um pescador de homens. Não é simplesmente sair andando, anunciando o Evangelho, é ministrar as pessoas em suas necessidades, olhar-lhes nos olhos, tocar em suas feridas, estar com elas em momentos de grande angústia, mostrar-se alguém que realmente está aberto para se compadecer dela, alguém com quem ela pode contar em seus momentos mais difíceis. Depois nós temos do versículo 17 ao verso 26, a cura de um paralítico. E essa cena aqui é muito interessante, porque dois amigos trazem esse paralítico, tentam descê-lo pelo telhado. E Jesus valoriza a fé não do paralítico, mas de seus amigos. E por meio e através da fé de seus amigos, Jesus realiza uma cura extraordinária àquele paralítico. Depois nós temos o verso 27 em diante, até o verso 32, onde Jesus convoca mais um de seus discípulos. E aqui a gente percebe a diversidade das pessoas que serão chamadas por Jesus a fim de pescarem outros homens. Jesus chama homens que nós gostamos de rotular como bons, e Jesus chama homens que nós tendemos a rotular como gente suja, gente que nós não gostaríamos que entrasse por essas portas numa noite de culto como essa e se assentasse perto de nós. Jesus chama Levi, que também é Mateus, são dois nomes. Levi é seu nome hebraico, Mateus é seu nome romano. Levi era um cobrador de impostos, era um vira-casacas. Ele era um judeu que agora havia ido para o lado do Império Romano, que era o império dominante sobre Israel no primeiro século de Jesus, e Levi era considerado traidor de seu povo. Ele cobrava propina, ele cobrava imposto mais que o devido, ele oprimia o seu povo para se dar bem, a fim de parecer bem para o Império Romano. Levi era proibido de entrar na sinagoga, nas igrejas do primeiro século, porque ele era impuro. Jesus está andando, e ao andar ele olha para Levi e ele diz: vem, porque eu não vou chamar só gente que goza de boa reputação diante dos homens, eu vou chamar também gente com histórico de opressão, de engano, de sujeira, com a vida maculada por corrupção. Eu vou chamar gente com um passado devastado, e eu vou restaurar essas pessoas. O momento seguinte é Levi organizando uma grande festa para Jesus, chamando os seus amigos, porque ele convivia com outras pessoas de tão menos reputação quanto ele. E aqui a gente aprende uma coisa: nós crentes, vou usar esse rótulo, temos muitos irmãos e poucos amigos. É importante que nós gostemos de nós mesmos, tenhamos relacionamentos íntimos entre nós, mas nós não podemos nos esquecer da nossa vocação principal. Somos pescadores de homens, e os homens que precisam ser pescados, as mulheres que precisam ser amadas, as pessoas que precisam ser convocadas, não estão nesse ambiente. Estão nas esquinas, estão com histórico de vida destruído, estão com o pensamento todo distorcido, estão entregues a vícios,
estão tomando decisões precipitadas para se arruinar e arruinar muita gente ao seu redor. Mateus, que é Levi, chama os seus amigos de vida ou de vida pregressa, realiza uma grande festa e Jesus está presente. E aqui a gente aprende uma outra lição, que a gente não precisa ter medo de se contaminar com os pecados dos outros. Casa que está santificada, pecado do outro não suja. Se eu tenho medo de que o pecado do outro vai me macular, é porque ainda não sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sou um sacerdote. Eu sou alguém lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, que agora tem o privilégio de abençoar outros com a mesma bênção que eu recebi de Cristo Jesus. Pelo fato do Espírito Santo habitar em mim, o maligno não me toca. E eu posso, com a autoridade dada por Jesus, entrar em qualquer antro, em qualquer pocilga humana, que Deus pode me usar para, através da luz de Cristo que habita em mim, essa luz irradiar em outras pessoas, a fim de que experimentem vida e vida em abundância. Mateus realiza o jantar, os religiosos ficam assustados, porque religioso gosta de prédio, religioso gosta de outro religioso, religioso tem medo de se contaminar com o pecado dos outros, religioso é muito inseguro, e dizem, está vendo, ele come com pecador. Mas Jesus diz, eu não vim cuidar de gente que já está sadia, eu vim tratar de doente. E por meio disso, Jesus nos ensina lições extraordinárias. Depois, no capítulo 6, do verso 1 até o verso 11, os versículos que precedem a leitura do nosso texto da noite, Jesus vai confrontar uma outra tradição da liderança religiosa. Valorizavam festas, dias, usos e costumes, mais do que necessidade das pessoas. Liderança religiosa havia prescrito uma série de normas com relação ao dia de sábado. Você não podia, por exemplo, cuspir no dia de sábado, que era para o judeu o pôr do sol de sexta até o pôr do sol de sábado. Ao cuspir, o cuspe cair no chão e levantar poeira, aquilo se constituía trabalho. Você transgredia o sétimo mandamento, o sétimo dia. Você não podia comer o ovo de uma galinha no dia de sábado. Mas você diz, não fui eu que botei o ovo, o judeu dizia, mas foi a galinha que botou. Se você comer o ovo dela, no outro dia você terá que matá-la. Os judeus criaram cerca de 605 leis para oprimir as pessoas com relação especialmente à legislação do sábado. Eles eram tão inconsistentes porque se um animal da liderança religiosa rica caísse num buraco no dia do sábado, eles iam e resgatavam aquele animal. Mas se alguém doente, precisando de ajuda, cruzassem o caminho deles, inclusive pai e mãe, eles diziam que não podiam ajudar porque era dia de descanso. E Jesus ensina aos seus discípulos que para serem pescadores de homens, em primeiro lugar, eles precisam entender que pessoas são mais importantes que instituições, que gente é mais importante que ritual. É por isso que, se você estiver vindo para cá num dia de culto, e emergencialmente surgir uma situação que precisa de você para socorrer alguém, o seu maior ato de culto, você já sabe qual é socorrer a pessoa que precisa de você. E aí nós nos deparamos com o versículo 12. Naqueles dias, uma vida agitada, uma agenda sobrecarregada, curas, confronto com liderança religiosa, ensinar seus discípulos através de sua vida o que é ser um pescador de homens. E o que Jesus nos ensina? Que a vida de oração não pode ser prejudicada por uma agenda congestionada. Porque diante das decisões que nós precisamos tomar, o que nós mais precisamos é cultivar uma vida de oração. Porque através da vida de oração, a loucura que toma conta do nosso coração é pacificada por Deus. Nossa ansiedade recebe o cabresto de Deus, é posta em seu devido lugar, nossas aflições são acalmadas, porque a graça e a soberania de Deus, ao longo do processo de oração, sussurrarão aos nossos ouvidos e ao nosso coração: eu governo a história. E ao ouvirmos isso de Deus, nós seremos tranquilizados com uma paz que excede todo o entendimento. A primeira lição que nós aprendemos com Jesus é que vida de oração não pode ser prejudicada por uma agenda congestionada.
Ele estava diante de decisões importantíssimas. E a sua prioridade, o verso 12 diz, naqueles dias, retirou-se para o monte, com um objetivo. Não levou celular, não levou nenhum outro livro de romance, não levou nada que brilhasse. Ele foi orar, porque ele não podia perder a relação de amor que ele nutria com seu pai. Porque aquela relação de amor que ele nutria com seu pai é que sustentava o seu coração, é que lhe marcava com plenitude, é que lhe mantinha no trilho da verdade e da sanidade. Ah, como é importante uma vida de oração. A oração, gente, nos sintoniza com Deus. A oração não muda Deus. Quando eu oro, quem é transformado sou eu. Porque quando eu oro, eu digo, seja feita a tua vontade. Quando eu oro, eu digo, meu Pai, eu não sou mais órfão, eu fui adotado, fui acolhido, que estás no céu, Ele é soberano, Ele é rei, Ele governa, nada pode impedir o alcance do seu poder. Santo é o teu nome, Ele é cheio de glória, de poder, de justiça, de misericórdia, de compaixão, de perdão, de verdade, de fidelidade. Venha a nós o teu reino, ó Deus, cumpra a tua vontade em minha vida, manifeste o teu querer em minha vida, me conforme de acordo com o teu desejo. Eu quero ser um cidadão do teu reino. Perdoa os meus pecados, Deus, eu sei quem eu sou, eu preciso ser tratado diariamente por Ti. Olha só, a fala precipitada, a ação precipitada, a decisão precipitada, olha a consequência dessa decisão, Deus, olha o que minha família está passando por causa de mim agora, Deus, é tanta coisa precipitada, me perdoe, Deus, assim como eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. Deus, o meu coração é aberto para receber amargura, o meu coração é inclinado para o rancor. Trata de mim, o Senhor pode tratar de mim, me ensinar a ser perdoador, assim como eu fui perdoado por Ti. O Senhor pode fazer isso porque Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória hoje e para sempre. Quando você termina de orar assim, dias orando assim, períodos orando assim, não foi Deus que mudou, foi Deus quem te transformou. E você começa a ouvi-lo falar. Vá nessa direção, siga esse caminho, diga não a isso aqui, diga sim a essa porta, mas essa porta é impopular. Vem, confie em mim, diga sim a essa porta, eu estarei contigo nessa porta. Percebe? Vida de oração não pode ser prejudicada por uma agenda congestionada, porque Jesus tinha uma agenda congestionada e ainda assim Ele entendia que aquilo que é fundamental não pode ser trocado por aquilo que é importante. O importante precisa estar abaixo daquilo que é fundamental. Segunda verdade que a gente aprende com Jesus no verso 13 é que decisões importantes, isso está muito atrelado ao primeiro ponto, precisam de respostas do trono. E quando amanheceu, Jesus chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais Deus deu também o nome de apóstolos. Veja bem, Jesus não tinha apenas uma opção. Havia um grupo de 70 discípulos que seguiam Jesus. Ele tinha um grupo de 500 seguidores, que gostavam dele, do que ele realizava. Dos 500, havia um grupo de 120, que estava um pouco mais próximo. Dos 120, tinha um grupo de 70, que eram os itinerantes, o acompanhavam por onde ele ia. Dos 70, a opção de 70, dentre 70, Jesus escolhe 12. Ele exerce muita prudência ao nomear os seus apóstolos. Eles não eram as únicas opções, e eles só foram escolhidos depois de Jesus ter recebido a clara orientação do alto. Você vai talvez pensar, mas Jesus errou. Ele escolheu Judas Iscariotes, ele não errou. Jesus precisava cumprir todas as promessas do Antigo Testamento. E o Salmo 41 diz que uma das
das marcas da vida do Messias, é que aquele que comia perto dele, lhe esmagaria o calcanhar. Havia o filho da traição, o filho da perdição. Até na escolha de Judas Iscariotes, detalhe, o mais qualificado no grupo dos 12, Jesus acertou. E ele só acertou porque ele investiu tempo para ouvir Deus dizer: esse é o grupo, esse é o caminho, essa é a direção. Decisões importantes precisam de respostas do trono. Espere o tempo que for. Pastor, mas se eu não agir com pressa, o senhor conhece, eu sou ansioso, eu sou ansiosa, se eu não tiver pressa nesse negócio, a oportunidade vai passar. Se a oportunidade passar, antes de você ter clareza de que Deus te orientou a seguir aquele caminho, deixe ela passar em paz. Porque portas que Deus abre, ninguém fecha. Mas portas que são fechadas por Deus, ninguém abre. Como essa compreensão pode varrer da nossa alma os reflexos da ansiedade, da agitação, da precipitação, da correria enlouquecida do dia a dia. Jesus está convocando a mim e a você, através do seu exemplo, a irmos para o trono de graça, aquietarmos o nosso coração, reafirmarmos que Deus é Deus e descansarmos em sua voz, a fim de que essa voz guie a nossa vida. E Paulo diz, sem sombra de dúvidas, vocês receberão a paz de Deus que excede todo o entendimento humano. Em terceiro lugar, Jesus nos mostra ainda que discipulado é caminhar com Ele, todos os dias, e a imagem de Cristo ser moldada em nós. Testemunho é aquilo que nós fazemos todos os dias, quer a gente saiba que está fazendo ou não. O tempo todo, você, mulher que se converteu, é vista agora pelo seu marido e pelos filhos como uma mensageira de Jesus. A sua vida agora está sendo lida por eles. Você, no seu trabalho, é lido por todas as pessoas, para saber se há coerência entre aquilo que você diz crer e a maneira como você vive. Então, discipulado, testemunho e proclamação são caminhadas relacionais. Veja que Jesus nomeia seus representantes em grupos de 2. Dos versos 14 a 16, você pode perceber que não há ninguém sozinho na empreitada. Jesus coloca aí Simão, que também tem o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago e Simão o Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou traidor. Sempre em grupos de 2. Por que Jesus faz isso, gente? Porque caminhar sozinho é perigoso demais. É perigoso, e no mínimo para as nossas emoções. Quando você caminha sozinho e não tem ninguém para quem se abrir, para quem falar, para quem desabafar, suas emoções são exauridas. Quando você não tem ninguém para onde ir quando precisa chorar, para onde ir quando precisa festejar, para onde ir quando precisa confessar, suas emoções são exauridas. Eclesiastes diz que é melhor serem 2 do que 1, porque um caindo, o outro levanta o seu companheiro, mas ai, porém, daquele que estiver só. Caminhar sozinho é perigoso ainda para o corpo. Nossas energias são drenadas. As igrejas tendem a drenar a energia de poucas pessoas. E muitos tendem a ser negligentes com suas responsabilidades, jogando o serviço para poucos. Esses poucos tendem a se sentir drenados ao longo do tempo, exaustos fisicamente, e correm o risco de chegar a um ponto onde não conseguem mais produzir nada, porque os seus limites já foram ultrapassados. E caminhar sozinho é perigoso também para o nosso coração, porque quando você está sozinho, você não tem ninguém para quem prestar contas. Quando você está sozinho, você não tem ninguém para te admoestar, para te exortar. Porque quando eu tenho parceiros de jornada, pessoas vão se levantar e vão olhar nos meus olhos e vão puxar a minha orelha em amor. Leais, diz nos provérbios, são as feridas feitas por quem ama, mas os lábios do bajulador levam para a morte. Mas a gente vive uma vida mantendo distância uns dos outros, não permitindo que ninguém entre na minha privacidade, por várias razões. Primeiro, a gente cresce numa cultura marcada só pelo individualismo.
nos trancamos no quarto, na TV, liga o Netflix, faz uma coisa, faz outra, vai para o celular ali, fica horas e horas e horas, não conversa nem com o marido mais direito, não conversa nem com a mulher, não conversa nem com os filhos, porque a gente tem essa adoração pela privacidade e não sabemos o quanto ela está nos matando. E nós precisamos de gente para olhar nos nossos olhos e dizer: você está andando num caminho perigoso, você se desviou da jornada. E a gente também não gosta de ter amigos, porque crescemos numa cultura cheia de mimimi. Essa culturinha nossa, gente, me perdoe falar um negócio desse, mas a nossa cultura ela é muito sensível. Você chega para conversar com alguém, olhar nos olhos, a pessoa vai sair da igreja porque você falou que ela não quer ouvir, magoou, pessoa cheia de não me toques, é sensível demais. A gente precisa entender que pessoas que nos amam e se levantam para olhar nos nossos olhos e trazer palavras de alerta, trazer palavras de encorajamento, são presentes de Deus, são boias que Deus está jogando para a gente não afundar de vez. Andar sozinho é perigoso demais. E como tem gente andando sozinha há anos. E Jesus nos ensina, por fim, que os seus amigos discípulos são corresponsabilizados durante a caminhada. O que é isso, pastor? Vamos lá. Primeiro, as pessoas são chamadas de discípulas. Discípulo significa um aprendiz, alguém que vai olhar o comportamento, a ação, a vida do outro, para depois imitar. Discípulo não tem protagonismo de nada. Jesus chama as pessoas e diz: anda comigo, me observa, vem cá para perto de mim. Depois, só depois de uma longa caminhada, Jesus dá a seus discípulos o nome de apóstolos, que significa enviado. Vá agora em missão. Você agora precisa amadurecer para fazer com outros o que eu fiz com vocês. Perceba que na medida em que amadurecem, os discípulos de Jesus recebem privilégios maiores. É um serviço mais vigoroso, com maior musculatura. Jesus não permite que os seus discípulos permaneçam crianças. Ele quer que eles se tornem adultos, maduros. Qual a conclusão natural que a gente aprende desse texto? A primeira delas é que não resta dúvida, meus queridos, que nossa maior necessidade é de uma vida de intimidade amorosa com Deus. Presta atenção nesse adjetivo. Nossa maior necessidade é de uma vida de intimidade amorosa com Deus. Quanto maiores nossas responsabilidades e pressões no dia a dia, maior nossa necessidade por uma união amorosa com Deus. Martinho Lutero já dizia: eu tenho tanto trabalho no dia de hoje, eu preciso me levantar mais cedo, porque eu preciso de comunhão com o amado de minha alma. Quanto maior a pressão, maior a necessidade de uma vida de união amorosa com Deus. A segunda conclusão que a gente percebe desse texto é que diante de pressões internas e também de pressões externas, para a gente tomar decisões importantes, use prudência. Já dizia o antigo mineiro: caldo de galinha e um pouco de prudência não fazem mal a ninguém. Então, diante de várias pressões externas e internas, use prudência. Consulte as Escrituras, ouça conselhos de gente que quer o seu bem, e são gente do bem. Policie sua ansiedade, ponha cabresto nos apetites do seu coração, cheio de vaidade, e aguarde a resposta do soberano. Deus fala. Quando nós nos calamos, permanecemos em silêncio, Deus fala. E Deus fala mesmo. Se você ainda não ouviu Deus falar contigo, é porque talvez você está falando demais. Talvez tem muita coisa ocupando o seu ouvido, tem muita coisa ocupando a atenção do seu coração. Se você parar, cultivar a solitude, o silêncio, depois de um tempo de silêncio,
a Bíblia aberta, talvez ficar ali vários minutos no único versículo. Deus fala. Trazer aquela necessidade a Ele. Deus está apertado, eu não sei o que fazer. Fala. Estar dirigindo, indo para o trabalho, em silêncio, sem som ligado, ouvido levantado. Deus fala. Fazer uma caminhada sozinho. Não leva amigo não, para não ficar conversando demais. Deus fala. Todo mundo dormiu, vá para aquele cômodo sossegado da casa, assente-se de frente para aquela janela, fique quieto, Deus fale, e fica calado. Comece a cultivar isso. Você vai perceber que começam a vir sentimentos estranhos, percepções confusas, começa a apertar aqui dentro de você, e aí sem perceber, começa a engasgar, a garganta fica apertadinha, aí você começa a orar, você está orando em espírito, e você começa a falar, coisas que antes você não falava, de um jeito que você não falava, coisas que realmente são importantes, e Deus está falando, especialmente se você está tendente a ser precipitado numa decisão. Se você quer tomar uma decisão bem apressada nessa semana, eu quero te recomendar, se você não tem a resposta clara, espere. Deixa Deus falar. Terceira conclusão que esse texto nos mostra é que eu e você precisamos cultivar relacionamentos saudáveis. Relacionamentos saudáveis são presentes de Deus para enfrentarmos os diversos desafios dessa vida sem perder o nosso coração. Quando nós somos entregues a nós mesmos, sem gente boa do nosso lado, a gente corre o grande risco de se perder, de ficar confuso, de tomar decisões precipitadas. Cerque-se de amigos e amigas leais. Pastor, eu não sei fazer amizade. Só não faz amizade quem tem uma tendência muito grande ao egoísmo. Eu sou tímido, pastor, eu sou tímida, pastor, eu sou reservado, eu sou reservada. Meus traços de personalidade não podem ser obstáculo para eu experimentar bênçãos de Deus sobre a minha vida. Só há uma maneira de você receber amigos e amigas em sua vida. É você se fazer amigo e amiga de outros. Em todo tempo, ama o amigo. É você se doando ao outro. E na angústia nasce o irmão. Comece a fazer exercício simples. Liga para aquela pessoa, aquele ato de força, sabe? Liga. Estou ligando só porque eu lembrei de você. Ligando para desejar um bom dia. Que Deus te abençoe hoje. Liga de novo semana que vem. Estou orando por você. Vamos marcar qualquer dia desse para a gente sair, caminhar juntos, tomar um açaí, depois do culto comer uma pizza juntos, sei lá. Liga de novo. Olha, vem aqui na minha casa, vou fazer uma lasanha semana que vem, tal dia, vem aqui, eu vou assar uma forminha de pão de queijo, você gosta? Se esforce para quebrar barreiras na sua vida, a fim de que você se torne amigo de outras pessoas. A promessa bíblica é que na angústia você receberá irmãos. Quando você aprende a praticar a hospitalidade, Deus envia anjos para abençoar a vida da gente. Por fim, assuma a função de gente que amadurece na vida cristã. Não dá para sermos criança por um tempo maior que o normal. Não dá para a gente permanecer no jardim de infância por um tempo maior que o normal. Assuma papéis de protagonismo, papéis de gente que quer crescer. Você não pode ser discípulo a vida toda. Você precisa ser um enviado a partir de um determinado momento. Senão alguma coisa está errada. Você não compreendeu a mensagem do Evangelho. Você não compreendeu o chamado de Jesus. Ei, larga essa rede. Você agora será pescador de homens.
a aplicação desse texto de maneira muito prática mesmo. Separe o que é prioridade daquilo que é importante. Quando chegar em casa hoje, se você estiver muito cansado, for se preparar para dormir, faz isso amanhã. Mas não deixa passar de amanhã, não. Pega um papelzinho, uma caneta, ou faça no seu computador ou no seu celular, 2 colunas. O que realmente precisa ser prioridade na minha vida? E o que é importante na minha vida? Porque tudo que a gente faz é importante. Mas o que é prioridade? Você vai perceber, ao escrever esses pontos, que aquilo que é importante está ocupando o lugar das prioridades. E ao perceber isso, assuma uma postura de combate. Eu vou colocar a prioridade em seu devido lugar. O importante vem depois. Desenvolva uma vida de união amorosa com Deus. A vida de união amorosa com Deus se dá quando você entende que o maior prazer da sua vida tem que ser sua relação com Deus. Os momentos mais incríveis da sua vida precisam ser na relação de intimidade com Deus. Tem que estar acima do seu tempo com a TV, acima do seu tempo no trabalho, acima do seu tempo de comunhão bonita em família, acima do seu tempo nos relacionamentos. Desenvolva uma vida de amorosa união com Deus. Uma das maneiras de você desenvolver uma vida de amorosa união com Deus é respeitando o 7º dia. Nós honramos o 7º dia no domingo, que na nossa cultura ninguém trabalha. No 7º dia eu trabalho pra caramba no domingo. Então eu me disciplino para tirar o 7º dia num outro momento. Peco na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Confesso esse pecado a Deus e tento todos os dias reassumir o controle da minha agenda. Mas honre o 7º dia. No 7º dia, as práticas devem ser diferentes de todos os outros 6 dias. Se nos outros 6 dias você tem o hábito de ligar a TV, no 7º dia você não liga. Se nos outros 6 dias você tem o hábito de ficar um tempo determinado na frente de um smartphone, em mídias sociais, no 7º dia você não vai ficar em smartphone, vendo vídeo do YouTube, navegando em qualquer mídia social. Se nos outros 6 dias você gosta de apreciar um jogo de futebol, no 7º dia você não fará isso. No 7º dia você fará coisas diferentes para deleitar a sua alma. Você vai abrir a palavra, você vai ter um momento diferente com a sua mulher, com seus filhos, você vai visitar parentes, você vai visitar amigos, você vai fazer um passeio num parque, você vai se deitar numa grama com filhos. É o 7º dia. Você vai desenvolver uma relação de união amorosa com Deus. E se você quiser, basta me pedir depois, que eu posso te passar um artigo muito bacana de como aproveitar melhor o seu 7º dia. Uma terceira aplicação é: pratique a hospitalidade e se torne amigo das pessoas. Como eu já falei sobre isso, não exaustivamente, mas gastei um tempo, eu vou pular esse ponto. Por fim, como enviado de Deus ao mundo, assuma papéis de responsabilidade em sua igreja local, sendo esta ou outra, em sua família e em seus ambientes de relacionamento. Lembre-se sempre, em seu trabalho, você não está mais pescando peixes. Você é pescador de homens. Quando você estiver na faculdade, você não está lá para ser um bom médico, um bom odontólogo, uma boa advogada, um bom fisioterapeuta, um bom jornalista, uma boa engenheira, um bom engenheiro. Você está lá para ser um pescador de homens. Quando você está com a sua família, você vai abraçar, beijar, cuidar dos seus. Mas lembre-se, se a sua família ainda não é rendida ao Evangelho, você está lá para ser um pescador de homens. Percebe que quando você ouve a voz de Jesus, as atividades da sua vida, por menor que sejam, adquirem um novo propósito. Lavar uma louça pode ter um sentido redentivo, um sentido salvador na tua casa. Passar a roupa dos filhos, do marido, com graça, com alegria, com cântico, com espírito de oração, com amor, pode exercer um papel salvador através de um baita testemunho. Você, por onde quer que Deus te envie, agora foi feito pescador de homens.
Primeiro foi chamado e chamada, me siga. A vida de Jesus, o ensino de Jesus, te encantaram de tal maneira que você não consegue seguir uma outra pessoa a não ser Ele. E na medida em que você caminha com Ele, isso tem que ser normal, amadurecimento tem que acontecer. E na medida em que amadurecimento acontece, Ele olha para mim e para você e diz: agora, não é só mais imitar os meus passos, agora eu te envio para ser bênção na vida de outros. Que graça, que privilégio, que propósito de vida. Sexta-feira, Nabil, eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que foi o culto fúnebre mais bonito que eu já fui. Mais bonito que eu já fui. O Amarelu já foi, soube, há muitos anos, ele e a esposa trabalhavam com a parente do Vitor Hugo, cunhado, foi para a Vida Nova. Acidente nas férias, faleceu de terça para quarta. E depois de seu falecimento, começa a brotar da terra ações de boas obras dele. Eu vi um testemunho de uma pessoa que eu fiquei impressionado. Trabalhava com ele e em prantos disse: meu amigo, meu paizão, meu irmão, não tinha uma pessoa que não entrava pelas portas dessa empresa que ele não dava uma palavra de graça. A felicidade dele era natural. Quantas pessoas ele abençoou sem ninguém saber. Quanta gente recebeu carinho, recebeu dinheiro, recebeu ações de misericórdia. E na medida em que eu fui vendo aquele culto fúnebre acontecer e outras pessoas foram chegando e me contando algumas coisas, eu me lembrei do Salmo 126. Deus tem prazer na morte dos justos. Deus tem prazer na morte dos justos. É alguém que foi chamado lá atrás para ser discípulo, e num determinado momento, Deus disse: agora eu te envio. E uma das últimas palavras no culto fúnebre foi de alguém falando que na igreja terminava o culto, as crianças todas vinham até ele porque ganhavam pipoca. E eu me lembrei do testemunho de um pastor que terminava o culto, todas as crianças chegavam nele, para desespero dos pais, e ele dava uma balinha para cada criança, no fim de todo o culto. Quem sabe nessa noite Deus está chamando você para ser o próximo cuidador de crianças, para ser o próximo homem e mulher que Ele vai usar para abençoar casamentos que estão com tantas dificuldades, para ser a próxima pessoa que vai abrir tua casa toda semana, para compartilhar o amor de Jesus com outras pessoas. Quem sabe nessa noite Deus está te chamando para ser um companheiro dos nossos adolescentes, alguém que se tornará presente na vida de jovens, uma mulher que pastoreará outras mulheres, um homem que ajudará outros homens que estão perdidos. Quem sabe nessa noite Deus não está chamando você para ir para regiões distantes. Quem sabe nessa noite Deus não está chamando você para converter o seu bolso, para plantar igrejas, abençoar missionários, socorrer gente que sofre. Quem sabe nessa noite Deus não está falando com você: de agora em diante, você não será mais pescador de peixes, mas você será pescador de homens.